Salve, salve, queridos alunos! Na aula de hoje nós vamos trabalhar o processo coletivo, especificamente a sentença e os recursos dentro do processo coletivo. Claro, nós não vamos nos especificar propriamente dito aqui na sentença, como vocês estudam lá no processo civil, e nem a teoria geral dos recursos, mas apenas o que nós iremos precisar saber em relação ao sistema básico coletivo. Então, queridos amigos, inicialmente nós precisamos saber que sempre buscou-se a efetividade do processo. E a efetividade do processo nós poderemos visualizar a partir do provimento final. E também nós podemos visualizar, aqui no caso, na sentença, que é concedida pelo juiz. Dentro do sistema processual coletivo, nós podemos se utilizar de todas as tutelas possíveis, de todas as ações possíveis. Se são possíveis todas as tutelas, se são possíveis todas as ações cabíveis, então, em tese, nós poderemos ter uma diversidade de decisões mandamentais, de obrigações de fazer, obrigação de não fazer. Isso você viu até comigo quando nós estávamos estudando o princípio da máxima amplitude, o princípio da máxima efetividade também. E o que vocês precisam saber inicialmente aqui em termos do nosso processo coletivo? Se nós fizermos o estudo do artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor, vocês vão ver que lá dentro deste artigo eu posso buscar uma tutela específica, que é uma obrigação de fazer ou não fazer. Eu posso buscar, se não for possível, a tutela específica, um resultado prático equivalente. E se não der certo, nem o primeiro, a tutela específica, e nem o resultado equivalente, eu posso buscar uma indenização para o caso. Mas desde já eu explico para vocês. A indenização é a última coisa que nós queremos aqui em sede de processo coletivo. Na verdade, o que nós queremos é a tutela específica da obrigação. A obrigação de fazer ou de não fazer. Então, causou dano ao meio ambiente, pare-o. Está poluindo, pare de poluir. Desmatou, pare de desmatar. Recompõe a área degradada. Então são tutelas específicas, uma obrigação de fazer, uma obrigação de não fazer. Se não for possível, e claro, quando eu estou tratando aqui de meio ambiente, eu nunca vou conseguir aqui 100% da recuperação do meio ambiente. Na verdade, eu vou sempre alcançar um resultado equivalente. Então aqui cabe bem esse linguajar do artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor. Então, cuidado, vocês têm que sempre lembrar que o CDC ele faz parte do sistema base processual coletivo. Eu estou trabalhando aqui a questão do meio ambiente, estou trazendo um exemplo ambiental para vocês, mas vocês fiquem sabendo que eu posso chamar esse dispositivo de CDC porque faz parte do sistema básico coletivo. Então perceba, inicialmente eu quero a tutela específica da obrigação. Não dá certo? Resultado prático equivalente. Não deu certo o resultado prático equivalente? Nós vamos buscar a indenização para o caso específico. Se vocês agora fizerem uso do artigo 84 do CDC, ele diz assim: na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação, no primeiro caso, ou determinará a providência que assegure o resultado prático equivalente ao do implemento. Aí vamos para o parágrafo 1º agora. A conversão da obrigação em perdas e danos somente será admissível se por elas optar o autor
ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente. Desde já, como eu já disse anteriormente, agora enfatizo, nós em regra, quando tratamos aqui do processo coletivo, nós não queremos a indenização a priori, nós vamos sempre buscar o resultado, a tutela específica, a obrigação de fazer ou não fazer, ou o resultado prático equivalente. Estamos bem em relação a isso? Ótimo. Então, olha, cuidado. O princípio da congruência, aqui assim, sempre entre nós, ele é mitigado. Eu já conversei anteriormente com vocês. Por quê? Quando eu entro com uma ação civil pública, inicialmente eu tenho um dano ambiental. Se o juiz ele não me concede lá uma tutela provisória, o que vai acontecer? O cara vai continuar degradando o meio ambiente. Então, durante a sentença, há um outro cenário. Às vezes, com certeza, nós vamos ter uma maior degradação do meio ambiente. Quando ocorrer o trânsito em julgado, uma outra degradação maior ainda que nós vamos visualizar. Então, claro, se eu pedir inicialmente, desmorona os 60 metros quadrados que foram construídos de forma irregular, quando chegar a sentença, o cara já vai ter construído lá 200 metros quadrados, desmatado, sei lá, 900 metros quadrados, entenderam isso? O que eu faço? Vou propor uma outra ação? Não. Vou aditar a ação? Também não. Imagina, já passou o saneador. Não vou fazer isso. Mas o que é que eu vou fazer? Se eu for o juiz, eu vou aplicar o artigo 84 do CDC, né? Porque no artigo 84 do CDC ele permite a mitigação da congruência. Então o juiz ele pode ampliar aí este pedido do autor, conferindo uma maior efetividade ao que foi requerido inicialmente na ação civil pública. Então, pediu para derrubar 60 metros quadrados. Tudo mudou até chegar à sentença. O juiz vai dizer, demola tudo. Não obstante ser 300 metros quadrados, 400 metros quadrados. Estamos bem em relação a isso? Às vezes, o que acontece? A ação civil pública demora muito tempo. Eu estou pedindo para que uma indústria ela coloque um sistema que polua menos o ambiente. Uma indústria química. E, por exemplo, se eu pensar num filtro, este filtro, de acordo com a tecnologia atual, ele possa fazer assim, eliminar 40% da poluição. Você sabe, a tecnologia ela avança. E se aparecer lá um novo filtro que reduza para 60%, para 70%, o juiz ele pode determinar que seja colocado esse filtro de 60% a 70% para poder evitar a poluição, não obstante ele seja mais caro. Isso é possível? É possível, com base no princípio da máxima efetividade, com base no artigo 84 do CDC. Estamos bem em relação a isso? Outra coisa, as treintes. O que acontece? O juiz ele confere uma liminar no processo, lá na ação civil pública, sob cominação de multa diária, né? Se vocês notarem, o parágrafo 4º do artigo 84, ele prevê isso. O juiz poderá, na hipótese do parágrafo 3º ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor. Então ele pode conceder de ofício, tá? Se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. Então o juiz ele pode até conferir essa astreinte de ofício? Pode. Só que, se a gente for lá para a Lei 7347 de 85, que é a Lei da Ação Civil Pública, repare o que é que fala o artigo 12, parágrafo 2º desta lei. A multa cominada liminarmente só será exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado o cumprimento. Então veja bem, o que acontece aqui assim? Ele está dizendo o seguinte: eu posso aplicar a multa. Essa multa ela vai ser devida,
mas eu só posso cobrar depois do trânsito em julgado. Então, assim, esta norma, ela parece um pouco diminuir na efetividade da tutela que vai ser conferida durante o processo em prol da coletividade. Então, esse artigo 12, parágrafo 2º, ele é imensamente criticado pela doutrina. Tanto que, o que foi que aconteceu? De tanto o Ministério Público, Defensoria Pública, os legitimados da Lei da Ação Civil Pública reclamaram em relação a isso, surgiu um precedente, um agravo regimental no recurso extraordinário 1.372.950, em que ele permite a execução desta multa antes do trânsito em julgado. Então, vale conferir este julgado. E não obstante isso, nós temos hoje o artigo 573, parágrafo 3º, que já ajuda os legitimados da ação civil pública. Sabe por quê? Porque ele está prevendo, aqui nesse caso do parágrafo 3º do artigo 573, está prevendo que a possibilidade de execução provisória da multa. Então, o que é que acontece? O réu, ele deposita a multa fica em juízo e o autor só vai poder recolher a multa depois do trânsito em julgado. E claro, essa multa vai para o Fundo de Direitos Difusos e Coletivos. Mas de toda forma já está ajudando o Ministério Público. Ou seja, eu vou exigir a multa, eu vou estar de alguma forma dificultando a vida do réu, né? Então isso já ajuda. Porque esse dinheiro vai ficar onde? Parado em depósito judicial. Então isso vai ajudar o legitimado da ação civil pública. Tá? Então, cuidado com este julgado, cuidado com esta situação aqui do artigo 573, parágrafo 3º do CDC. Os dispositivos legais que vocês podem conferir a mitigação do princípio da congruência, tá? Vocês podem estudar o artigo 84, parágrafo 5º do CDC, que apresenta um rol exemplificativo das providências a serem tomadas pelo magistrado. Mitiga também aqui assim o novo CPC, artigo 497 e principalmente o artigo 499 do CPC. Estamos bem em relação a isso? Enquanto aqui agora vamos falar de recursos, e o que interessa aqui no âmbito do sistema processual coletivo é que nós temos um dado interessante, se nós formos comparar o processo civil comum com o sistema básico coletivo e justamente aqui em relação a algumas leis em específico, a legislação específica. Se a gente pegar as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, a apelação tem efeito regressivo. Então é possível o juiz ele se retratar na apelação prolatada em relação à ação civil pública promovida a favor da criança e do adolescente. Então, uma sentença de improcedência de ação civil pública, o juiz ele pode se retratar? Pode. Artigo 198, inciso 8º do ECA. Estamos bem? Então, uma disciplina especial em relação ao processo civil. Tudo bem em relação a isso? Outra coisinha, também a Lei 7.853 de 89, que trata aqui da lei sobre os deficientes, né? Sobre os deficientes, pessoas portadoras de deficiência, e cuidado, esta lei ela não está revogada pelo Estatuto do Deficiente. Ela prevê que em caso de improcedência da ação, ou então em caso de carência de ação, é exigido aqui assim um duplo grau obrigatório, há aqui um caso de remessa obrigatória. Então a decisão ela vai ser reanalisada pelo tribunal. E como não se bastasse, existe esta mesma previsão na Lei da Ação Civil Pública. Em caso de improcedência da ação civil pública, em se tratando de pessoas portadoras de deficiência, ou em caso de ação popular,
Segunda situação, caso de carência da ação, tanto para a lei de portadores de deficiência como na lei da ação popular. Estamos bem? Efeitos do recurso. Regularmente, o único efeito recursal é o efeito devolutivo. Esta é a regra. Mas é possível também conferir efeito suspensivo ao recurso. Em que situação, professor? Quando existir risco de dano irreparável à parte. Pronto. A boa doutrina diz que este artigo que está lá na Lei da Ação Civil Pública, é o artigo 14 da Lei 7347 de 85, ela deveria estar voltada só para o autor, porque está se defendendo a coletividade, mas não é isso que os tribunais entendem. Entende que esse efeito suspensivo pode ser concedido tanto para o legitimado da Lei da Ação Civil Pública como para a parte réu. Então veja bem, o que estava acontecendo? Foi permitido a pessoa cortar árvores. O juiz ele pode conceder efeito suspensivo a essa decisão. Estamos bem em relação a isso? Tudo bem. Está favorecendo o legitimado da ação civil pública. Agora, por exemplo, o tribunal, o juiz, estamos falando de juiz, o juiz julgou procedente a ação, ou seja, em favor do legitimado da ação civil pública, em favor da coletividade, e concedeu efeito suspensivo. O que acontece? O que o Ministério Público quer? O que a Defensoria Pública quer? Ela já quer que o cara desde logo pare de poluir o meio ambiente, que o cara recomponha o meio ambiente, que seja demolido a área que ele construiu de forma irregular. Então tudo isso, de alguma forma, se for conferido efeito suspensivo pelo juiz, vai poder prejudicar a parte, tá? Então, sempre há esta crítica em favor das pessoas que vestem a camisa do processo coletivo. Estamos bem em relação a isso? Um outro detalhe, cuidado com uma coisa. Quando o juiz ele confere uma liminar, uma ação civil pública, e depois em seguida ele julga procedente esta ação, ele não pode conferir efeito suspensivo a ela, porque não tem lógica. Como é que o juiz ele concede uma liminar para o réu parar de poluir, julga procedente essa ação e depois confere efeito suspensivo? Então não tem lógica. Tanto que, se vocês forem ler o artigo 1012, parágrafo 1º, inciso 5, o Código de Processo Civil vai dizer assim: não é possível conceder efeito suspensivo se o juiz ele concedeu a tutela provisória. Você pode fazer esta leitura, o artigo 1012, parágrafo 1º, inciso 5 do CPP. Estamos bem em relação a isso? Então cuidado com esta informação. Esta informação ela é relevante para você. Conferiu a tutela provisória, juiz julgou procedente, não pode conferir a suspensão desta decisão. Só pode remeter o recurso no efeito devolutivo. Estamos bem em relação a isso? Ótimo, professor. Estamos bem. O legitimado, ele pode desistir e renunciar ao recurso? Pode. Será que o legitimado, ele pode desistir e pode renunciar ao recurso? Olha, veja bem, desistir há uma crítica da doutrina e não poder, por conta que existe o princípio da obrigatoriedade da propositura da ação civil pública e de continuar na demanda coletiva. Existe esse princípio. Agora, quando é uma coisa infundada, não tem como continuar. Cuidado com isso. O que permite
para parte da doutrina, existe a renúncia e a desistência, eles tomam como base o artigo 995 e o artigo 996 do CPC. Agora é o seguinte, de toda forma, sempre com cautela. Está renunciando ao recurso? Está desistindo do recurso? Por conta do princípio da continuidade da demanda coletiva, da obrigatoriedade, o que tem que fazer o magistrado? Ele tem que abrir possibilidade para que os outros legitimados ingressem na ação. Então pode pedir editais para ver se alguns deles têm interesse em continuar na demanda. Estamos bem em relação a isso? Então, meus amigos do coração, que vocês sejam bastante felizes, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Deus seja louvado!